LGPD é mudança de cultura. A LGPD ela veio para mudar uma cultura. Qual cultura? A cultura do não li e aceito. A cultura do que eu faço o que eu quiser com os seus dados pessoais. A cultura de que a empresa é a dona do dado. A cultura de que o titular não tem que querer saber o que eu estou fazendo com o dado dele. Então, é uma mudança de cultura para nós, como titulares de dados, e é uma mudança de cultura para as empresas, as organizações, os órgãos públicos, as pessoas físicas que tratam dados pessoais. É uma mudança de cultura geral. E como é que eu começo a mudar a cultura? Conscientizando as pessoas da existência dessa nova cultura, do motivo da existência dessa nova cultura, por que essa nova cultura existe e por que ela veio. Então, a conscientização ela é o momento de você apresentar a LGPD para as pessoas. Você apresenta a LGPD de um jeito que você mostra para aqueles colaboradores que não é uma lei que veio atrapalhar, não é uma lei que vai acabar com a vida deles, não é uma lei que vai estragar o negócio deles, tirar o emprego deles. Muito pelo contrário, é uma lei para deixar o trabalho deles mais organizado, mais efetivo, tornar a relação com o cliente daquela empresa melhor, possibilitar novos negócios. É isso que essa lei veio fazer. Então, é isso que você precisa mostrar para o colaborador naquele momento. É dessa forma que você precisa engajar o colaborador. E aí, como que eu faço uma boa conscientização? Você tem que ter 2 focos na conscientização. Na verdade, 3 focos na conscientização. Atenção. Então, você tem que conseguir prender a atenção das pessoas. Segunda coisa, engajar. Então, fazer com que aquela atenção que você conseguiu reter, faça com que aquelas pessoas engajem com o processo de adequação, engajem com você, venham para o seu lado, façam parte do seu time. E por último, que essas pessoas entendam a mudança da cultura, que elas busquem agora estar dentro de uma cultura de proteção de dados, de uma cultura de proteger os dados dos titulares, uma mudança de mindset, né? Eu falo muito isso, uma mudança de mentalidade. Então, pensando nessa ideia, como é que você estrutura a conscientização? A conscientização nada mais é do que um treinamento. Não existe treinamento nas empresas sobre software, sobre novos processos, sobre um novo sistema. É um treinamento. É um treinamento. A conscientização ela é um treinamento. Como que ela pode ser feita? Ela pode ser feita por setor, ela pode ser feita geral para todo mundo da empresa, ela pode você dividir a empresa, por exemplo, se for uma empresa muito grande, em 3 grupos e fazer essa conscientização. Agora, né, com essa realidade da pandemia, as conscientizações foram muito feitas de forma online. Então, dá para juntar mais pessoas do que até mesmo dava no presencial. Então, você tem que estruturar com a empresa como que ela quer que você faça essa conscientização, como que ela quer estruturar essa conscientização para os funcionários, para os colaboradores. Uma coisa importante, gente, é que quando você puder fazer presencial, você coloque dinâmicas. As dinâmicas, elas ajudam muito. Eu vou dar algumas dicas de dinâmicas que eu faço com os meus clientes, que eu fazia, né, quando tinha as conscientizações presenciais, para tornar o negócio mais atrativo. Primeiro ponto que a gente precisa pensar é que esse treinamento não é palestra. Eu não estou indo dar uma palestra. Eu não estou indo mostrar os meus conhecimentos sobre LGPD. Eu estou indo apresentar a LGPD para pessoas que não têm ideia do que eu estou falando, que não sabem o que é a lei, que se escutaram por alto. Eu tenho que chegar e falar que eu estou indo, na verdade, não é palestrar, é treinar as pessoas. Eu não vou palestrar, não vou dar palestrinha. Porque senão você chegar lá e começar a palestrar, porque a história da Lei Geral de Proteção de Dados,
você vai deixar as pessoas entediadas. Aí elas vão começar a mexer no celular, elas vão olhar para cima, elas vão olhar para o lado. Você tem que entender que falar de uma lei não é algo que você digere fácil, não é um assunto gostoso em tese. Na hora que os colaboradores veem, amanhã tem treinamento sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eles não olham e falam, uhul, legal, vamos! Não, ele olha e fala, Lei Geral de Proteção de Dados, que é isso? Que coisa é essa? Nossa Senhora! Então, assim, você tem que entender também que você vai encontrar provavelmente um público difícil. E que se você falar difícil, aí que você não vai conseguir se conectar com esse público mesmo. Então, o ideal é que você faça de forma simples. Fale de forma simples. Então, não é palestra. Você não está indo palestrar. Você não está indo dar uma aula de LGPD. Tira isso da sua cabeça. Não pode ser técnico. Eu tenho uma aluna que ela estava me contando que dentro da mentoria que a gente teve na turma 8 do LGPD 4.0, eu dei uma oficina de conscientização para eles semelhante a essa que eu tô fazendo aqui. E aí uma aluna minha compartilhou o tanto que prejudicou a empresa uma conscientização mal feita. Os treinamentos foram super técnicos e tal na empresa dela. E aí ela chegou à conclusão que, assim, atrapalhou mais do que ajudou. Atrapalhou muito mais do que ajudou. Então, assim, você tem que focar em fazer uma conscientização voltada para conscientizar. E não para você mostrar que você é maravilhoso, maravilhosa, que sabe tudo de LGPD e dar aula de LGPD. Não é isso, não é o foco. O foco lá é mostrar algumas coisas. Quais coisas? O que é essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados de forma simples e objetiva. Então, você vai chegar e apresentar a lei para as pessoas, mas de forma objetiva. Você tem que mostrar por que essa lei existe. E aí a gente vai falar aqui dos casos práticos que deixam as pessoas meio assustadas, mas que é bom, né, na prática, assim, para que as pessoas levem aquele susto e falem, ai meu Deus. Então, essa lei é importante. Você tem que mostrar por que aquilo ali é importante para a empresa. Por que é importante para aquela empresa que ele faz parte. Você tem que conseguir mostrar isso para os colaboradores. Você tem que mostrar que não vai atrapalhar o negócio deles. E principalmente, você tem que pedir a ajuda deles. Você tem que trazer eles para dentro, mostrar que eles fazem parte e que você quer a ajuda deles, que você tá ali para ajudar, que vocês são um time, que você quer ser colaborativo, que você precisa da ajuda deles. E aí eu vejo muitas vezes alguns profissionais que o ego é maior do que tudo, né? E a arrogância é o principal instrumento de trabalho deles. E eles já chegam, né? Todo pomposo, né? Tipo, eu sou consultor em proteção de dados, ou quando é nomeado já DPO, eu sou o DPO. Chega lá e olha, agora algumas coisas vão mudar, eu vou ter que estabelecer umas novas regras, vocês vão ter que seguir muita coisa, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, o meu cargo é um cargo de gerência, e aí as pessoas parecem que elas ficam acuadas, olhando, ai meu Deus do céu, mais um agora. Aí outros que são mais tupetudo, já começam tipo assim, o que essa pessoa tá pensando que ela é? Vai chegar aqui já dando ordem? E, gente, pode parecer, vocês falam assim, a Mari tá exagerando. Não tô. Não tô, porque eu já vi isso acontecer, assim, na vida real, perto de mim. Então, você tem que ser humilde o suficiente e entender que você vai precisar da ajuda daquelas pessoas, sim. E quanto mais você mostrar isso para elas, mais elas vão gostar de você. A linguagem na conscientização tem que ser uma linguagem simples e acessível. Você tem que entender que você vai comunicar do chão de fábrica à diretoria. Chão de fábrica à diretoria. Então, você tem que entender que talvez a pessoa do chão de fábrica, às vezes o nível de escolaridade dela é ensino fundamental. E você tem que falar com ela de um jeito que ela entenda. Porque ela faz parte. Teve um programa de adequação que eu fiz
que eu cheguei na empresa para fazer a conscientização, foi antes da pandemia, e o motorista estava do lado de fora, no carro. A empresa ela tem um motorista. E aí eu entrei, cumprimentei todo mundo, olhei pro dono da empresa e falei assim, aquele senhor que tá ali fora, né? Ele faz parte da empresa? Aí ele falou assim, ele é o motorista da empresa. Aí eu falei, e ele tá ocupado agora, por isso que ele não vai participar da reunião? Ele falou, não, é só porque eu achei que não é uma reunião para ele participar. Aí eu falei, ele faz parte da empresa? Ele transita com os materiais da empresa? Ele tem acesso a dados pessoais? Ele escuta conversas? Se você não se importar, eu gostaria muito que ele participasse. Ele, não, claro, você que manda, Mário, você que manda. E aí eu fui lá fora e chamei, falei, oi, tudo bem? Eu queria te convidar para participar do nosso treinamento, porque é muito importante que o senhor participe, porque o senhor faz parte da empresa, eu vou precisar da ajuda do senhor para poder implementar o programa. Ô, gente, você não tem noção da felicidade que essa pessoa ficou. Parece uma coisa boba, né? Parece uma coisa boba. Mas essa pessoa, ele falou assim, cara, eu faço parte da empresa. E eu tinha que falar de um jeito que ele entendesse. Por mais humilde que ele fosse. Então, na conscientização, você vai falar como se a sua plateia fosse senhorinhas de 80 anos. Ou fossem todos motoristas. Entende? Essa questão vai muito além do programa de adequação. Vocês vão ver, gente, na prática, que o programa de adequação vai muito além de LGPD. Eu já percebi tanta coisa em programa de adequação que a empresa fazia equivocada, simplesmente porque eu estava analisando os processos. Tem uma cliente minha que eu cheguei pra ela e falei, olha, eu preciso conversar uma coisa muito séria com você, eu acho que você não vai gostar. Aí ela falou, o quê? Falei, se você amanhã tem um piripaque, a sua empresa acaba. Se você amanhã tem um piripaque, a sua empresa acaba. Ela falou, como assim? Eu falei, se você adoece, se você tem um problema, a sua empresa acaba, a sua empresa fale. Aí ela, como assim, Mari? Eu falei, você não deixa as suas funcionárias trabalhar. Você traz tudo, você concentra toda a atividade da sua empresa em você. Você não deixa cada um fazer a sua parte. Você percebeu que em todas as entrevistas de mapeamento você estava presente? Aí ela falou, Mari do céu, é verdade. É verdade. E aí ela percebeu que ela precisava descentralizar o controle da empresa dela. Ela precisava deixar as funcionárias delas, que são extremamente competentes, cada uma fazer o seu trabalho. Cada uma fazer o seu trabalho. Tá, mas eu quero só que vocês entendam que às vezes a gente vai ultrapassar o tema de proteção de dados. A gente vai sair disso. E isso que faz o programa de adequação ser tão legal. Mas você tem que ter essa sensibilidade, sabe? Eu acho que falta profissionais com essa sensibilidade. E aí, gente, na conscientização, então, ela não é uma palestra, ela é um evento, é um treinamento que você precisa focar em ter a atenção das pessoas, engajar e criar cultura. Então, eu vou atenção, engajamento e cultura. Atenção, engajamento e cultura. Como que eu consigo atenção, engajamento e cultura? Como que eu começo minhas conscientizações? Primeira coisa, você tem que ir, tá? Mesmo se estiver fazendo online, bem arrumado, bem arrumada, entendeu? Para passar uma boa imagem para as pessoas. Então, se vista bem, se prepare, sabe? Sorria, fale com firmeza, não se acanhe. E como que você começa? Você se apresenta. Mas não é para você falar o seu currículo maravilhoso, destrinchar o seu belo currículo. Não, você simplesmente se apresenta, fala que naquele momento você você entrou para o time da empresa, que você tá ali com a missão de adequar aquela empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei importante que você vai apresentar ela para as pessoas naquele momento.
E aí você vai começar a entrar no que é a LGPD. Só que aí você não vai entrar na LGPD falando assim: a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei que regulamenta o tratamento de dados pessoais, e aí vai entrando naqueles pontos ultra técnicos, princípio, base legal, direitos dos titulares. Não. Você vai falar de forma simples. Você vai chegar e falar: olha, essa lei é uma lei que entrou em vigor a partir de setembro do ano passado. Então, ela é uma lei obrigatória. E por que eu tô aqui? Porque essa é uma lei que ela é muito atual e que eu preciso apresentar ela para vocês porque ela vai mudar algumas coisas aqui dentro da empresa. Mas acredite, ela vai mudar para melhor e eu vou mostrar para vocês. Essa lei, ela protege, né, todo o tratamento de dados pessoais. E o que é tratamento? É tudo que você faz com o dado pessoal, tudo que você faz com o dado pessoal. Mas antes de te apresentar a LGPD, eu preciso te contar por que ela surgiu e por que ela é muito importante para você. Então a gente vai dar uns passinhos para trás para depois dar um passo para frente. E aí você vai começar a contar os casos. Gente, história são coisas que conectam as pessoas. Então, se você começar contando os casos que assustem, casos que deixem as pessoas tipo assim, meu Deus, isso acontece, casos que vão prender o quê? A atenção. Mari, quais casos? Eu vou contar alguns aqui para vocês, mas vocês podem pesquisar. Mas quando era presencial, eu começava assim: olha, eu quero que todos vocês desbloqueiem a tela do celular. Aí todo mundo ia lá e desbloqueava. Agora, eu quero que você troque a tela do celular. Eu quero que você troque o seu celular com o colega do seu lado. Fica tranquilo. Ele não vai entrar em nenhum aplicativo seu, ele não vai apertar em nada. Você só vai trocar o celular. E aí as pessoas trocavam o celular. Aí eu falava assim: o que você tá sentindo agora? A maioria das pessoas falava: eu tô incomodado. Eu falei: quem tá incomodado, levanta a mão. Quem tá de boa? Aí o pessoal que levantava a mão que tava de boa falava: mentira, tá de boa nada. Tá de boa nada, de boa nada. E aí eu falava assim: cara, é engraçado vocês estarem incomodados assim, né? E destroca o telefone. Aí eu ainda brincava: todo mundo pode respirar aliviado, né? Todo mundo com medo de receber uma mensagem comprometedora. Quem sentou do lado do chefe, trocou o telefone com o chefe, acho que ficou mais nervoso ainda. E aí a galera entra na brincadeira, sabe? Começa a rir e tal. E aí você quebra o gelo. Quebra o gelo com as pessoas que estão ali. Porque elas já estão esperando um negócio super sério por ser LGPD e você começa brincando, você começa descontraindo o ambiente, descontraindo a conversa, descontraindo aquela situação como um todo. E aí você vai chegar, né, e falar assim: mas eu acho engraçado vocês estarem incomodados. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quase todos os aplicativos que vocês têm baixado no celular têm acesso a tudo que você tem no seu telefone. E você não liga, né? Porque você não sabe. É aquele, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas será que você não sente de alguma forma? Aí eu já pego o gancho e falo assim: quem aqui já falou perto do telefone assim: nossa, como eu queria viajar para Gramado, ou nossa, como eu tô precisando de uma receita de bolo de chocolate, ou nossa, meu tênis, eu preciso comprar o meu tênis, preciso comprar um tênis novo, nossa, aquela blusa daquela loja. E aí, em milagre, instantaneamente, você abre o seu telefone, pá, tem lá uma propaganda no Instagram sobre a viagem para Gramado, ou sobre o tênis, ou sobre a receita de bolo que você queria fazer. E aí você olha e fala: meu Deus, esse Instagram lê a minha mente. Não, gente. Ele não lê a sua mente. A minha avó, ela sempre fala: gente, esse celular, ele sabe das coisas. A gente pensa no negócio, o negócio aparece.
Pode falar que vocês pensam igual minha avó de vez em quando, né? E aí o povo começa a rir. E aí, tipo, você só vê as cabecinhas balançando assim, e o povo rindo, do tipo, cara, é verdade. Eu falo, e se eu falar pra vocês que o Instagram escuta as coisas que você tá falando e que você aceitou isso na hora que você não leu a política de privacidade dele e aceitou tudo pra poder postar suas fotinhos, colocar TBT, curtir, stalkear a vida alheia, saber notícia de Big Brother, entendeu? Vocês sabiam disso? E a grande maioria fica rindo, só que começa a rir de nervoso. E aí você solta assim, mas será que quantos aplicativos fazem isso? Quais empresas têm seus dados? Quem sabe quem é você? Aí eu vou entrando no... Vocês sabiam que cada dado que você solta é um rastro da sua personalidade? É um pouquinho de você. Toda vez que você distribuía isso aí, e as empresas e os órgãos públicos iam pegando isso aí, eles conseguiam influenciar os seus gostos, as suas compras, os seus sonhos, os seus medos. E você virava um fantoche no meio desse mundo de dados, sendo que o dado é seu. Então, assim, as pessoas começam a falar, cara, é isso. E aí, o que vocês estão percebendo que eu tô fazendo, gente? Eu tô falando da adequação da empresa, eu tô falando o que vai mudar, eu tô falando de base legal, de princípio, de direito dos titulares. Eu tô tocando a pessoa como titular. Eu tô tocando a pessoa para que ela tenha atenção. Para que ela fale, cara, é mesmo. Aí alguns casos que eu gosto sempre de trazer, o do Face App, né? Porque quase todo mundo baixou o Face App, que é aquele aplicativo que te deixava velho, depois ele trocava o gênero, né? Mulher deixava homem deixava mulher. E aí eu perguntava, quem aí tirou foto velhinho? E aí contava das polêmicas do Face App. E aí as pessoas elas iam começando a ficar assustadas e elas assim começavam a perceber, e aí você via uma comentando com a outra, e as pessoas rindo. E aí você começa a trazer casos de impacto. Olha, o do Face App eu sempre trago. O outro que eu costumo trazer também é o do Uber. Eu não sei se você sabe. Eu acho que o Uber já mudou isso. Mas há um tempo atrás, o Uber, se você tentasse pedir Uber com a bateria do seu telefone acabando, ó, te contar que o trem ia ficar caro, viu? O trem ia ficar caro. Por quê? Porque o Uber coletava o dado da sua bateria e ele via qual que é o nível da sua bateria. E aí, se a sua bateria tivesse pequena, pouca, ele aumentava o preço da corrida. Porque ele sabe que você com pouca bateria não vai ficar pensando se pega o Uber ou não pega. Você vai aceitar o preço que for, e aí você vai tocar pra frente e vai pagar. E eu já fiz esse teste. Uma vez estava no shopping, eu e o Léo, né, meu marido, e aí meu celular tava acabando a bateria. E aí eu falei, Léo, vamos testar assim pra ver o negócio é verdade? Aí ele, vamos. Aí os dois pediram o Uber no mesmo segundo, no mesmo lugar, e o meu Uber ficou mais caro. Aí a galera começa a ficar doida lá na conscientização. Ficava tipo assim, meu Deus do céu, isso já aconteceu comigo com certeza. Então você traz esses casos, né? Caso Target, que é a menina, que a Target ficou sabendo antes do pai que a menina estava grávida. Então assim, eu trago diversos casos, eu apresento diversos casos para as pessoas manterem o interesse. História, gente, caso é uma coisa que mantém o interesse das pessoas. É lógico que você não vai ficar contando 1 milhão de casos, mas traz alguns casos para interagir com as pessoas. Uma coisa que eu também sempre faço é o seguinte, eu vejo qual que são os times de futebol daquele estado. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte é Cruzeiro e Atlético, né? Coitado do meu Cruzeiro, tá mais pra lá do que pra cá, né? Mas
ainda é Cruzeiro e Atlético, não sabemos até quando. Mas aqui em Belo Horizonte a maioria das pessoas ou é cruzeirense ou é atleticana. E aí eu perguntava, né, quem aqui é galo? Aí uma galera levanta a mão. Aí outra pessoa falava, e quem que é cruzeiro? Aí levanta a mão. Aí eu falava assim, ô, os atleticanos, vocês sabiam que o sócio torcedor do Atlético teve um vazamento de dados? Aí eles já começam, teve? Não fiquei sabendo, não sei o quê. Você sabe se seus dados foram vazados? Você buscou saber? O seu time de futebol buscou te contar? E time de futebol, a gente pode procurar que pelo menos um de cada estado já teve caso de vazamento de dados. E aí eu falo, tá, a gente tá falando de sócio torcedor e banco. Será que o seu banco já vazou dados? Sua operadora telefônica já vazou dados? Você já procurou isso? Você já procurou saber sobre isso? E aí eu falo muito com eles, assim. Aí eu venho pro cerne do que é a LGPD. Eu falo, a LGPD, gente, veio para evitar esse tipo de situação. Para entender que vocês, cada um de vocês como titulares, vocês são os donos dos seus dados. E vocês precisam se sentir confiantes e seguros na hora de entregar os seus dados para outra empresa, para as empresas. Então a LGPD veio estabelecer as regras do jogo. E também pensando na empresa em que vocês trabalham, a LGPD não veio acabar com a empresa, muito pelo contrário. Ela só veio falar assim, olha, você quer tratar dados, empresa, mas você vai ter que seguir essas regras. Se você seguir, tá tudo bem, vida que segue. E eu, Mariana, estou aqui hoje e vou estar aqui nos próximos meses para ter certeza que a empresa de vocês não vai passar esses tipos de situações. E que se acontecer algum tipo de incidente, vocês vão estar preparados. E que vocês vão ter agora, a partir de agora, foco no cliente de vocês, porque vocês têm que entender que vocês não ficaram incomodados como donos de dados, como titulares, como consumidores. O nosso foco é que a empresa em que vocês trabalham não sinta, né, essa mesma situação que vocês estão sentindo agora. Então a LGPD veio estabelecer essas regras. Todo mundo pode ganhar, desde que siga a lei. Empresas podem crescer, desenvolver, mas respeitando direitos e liberdades fundamentais dos titulares, dos donos verdadeiros dos dados, que somos todos nós. Inclusive, nós vamos proteger os seus dados como funcionário dessa empresa, como colaborador dessa empresa. Porque nós não vamos olhar só para a proteção dos dados dos clientes, nós vamos proteger os dados de vocês também. E esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui agora com vocês. E aí, por fim, eu conto sempre o caso da Cambridge Analytica e do Facebook para mostrar que vai além de você receber um preço diferente, vai além de você receber uma publicidade direcionada, vai além das histórias engraçadas, que são assustadoras, mas engraçadas, que é até que a manipulação de dados, ela pode levar a um risco à democracia. Que é o que o caso do Cambridge Analytica, ele mostra pra gente. Ele mostra pra gente isso. Então, a nossa ideia aqui é que a partir de agora, vocês, junto comigo, façamos com que a empresa que vocês trabalham, a empresa XYZ, faço o nome da empresa, seja uma empresa com cultura de proteger dados. E só que eu só vou conseguir isso, pessoal, se vocês me ajudarem. Porque eu não sei como vocês trabalham. Eu não sei o que vocês fazem no dia a dia. Eu sei o que é LGPD e o processo de adequação. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu ensino a LGPD para vocês da forma simples, clara, acessível. Tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas vocês me ensinam sobre o que vocês fazem. E eu tô muito interessada em conhecer o que cada um de vocês fazem aqui dentro. E aí você ganha a empatia daquelas pessoas. E aí alguns conceitos teóricos que eu trago é só o que são dados pessoais, tá?
Porque eu acho que é importante eles começarem a entender que dado pessoal não é só nome, CPF, e-mail, e entrar nas questões de qualquer coisa que identifique, eu posso identificar uma pessoa. Então, eu acho que é bem importante a gente conceituar dados pessoais de forma bem simples e acessível. Eu também acho importante deixar claro para eles qual que vai ser minimamente o processo que nós vamos fazer. Eu não vou ensinar processo de adequação para eles. Só vou falar com eles o seguinte: olha, primeiro passo de adequar a empresa de vocês, em deixar a empresa de vocês em compliance com a LGPD, é esse nosso bate-papo aqui, é esse treinamento. Então, eu tô fazendo esse treinamento com vocês para que vocês conheçam a lei e saibam que não é um bicho de 7 cabeças, como talvez foi apresentado para vocês. Então, eu tô aqui para isso. Logo depois, eu vou mapear os dados. Eu preciso fazer um mapa para entender todo o fluxo de dados aqui dentro. E aí que vocês entram. Eu e a minha equipe vamos fazer algumas entrevistas com vocês. Algumas entrevistas. Então, nós vamos sentar e conversar sobre o que você faz, para eu entender o que você faz ligado a dados pessoais. Depois que a gente fizer essas entrevistas, nós vamos encontrar os problemas, nós vamos propor as soluções, depois nós vamos implementar as soluções e depois monitorar se essas soluções deram certo. Viu que eu passei pelo processo de adequação todo, mas sem entrar a fundo em cada parte do processo de adequação em si? E aí, você simplesmente dê um panorama para eles, depois você pode tirar dúvidas. Alguns casos eu apresento os princípios da lei, é a parte teórica que algumas vezes eu trago, que são dados pessoais e os princípios, basicamente é isso que eu apresento pro pessoal. E logo depois, o que a gente faz de vez em quando são treinamentos específicos para cada área. E aí podem ser treinamentos um pouco mais técnicos. Então, por exemplo, se o jurídico vai ser meu apoio, eu posso fazer um treinamento um pouco mais técnico com o jurídico. Ou posso fazer um treinamento um pouco mais técnico com a área de TI. Vai depender do porte da empresa e tudo mais. Tem algumas empresas, gente, de grande porte, que eu oriento que a primeira coisa que seja feita é criar um comitê de proteção de dados. Então, é como se você coordenasse o programa de adequação, mas você tivesse um comitê para discutir as soluções, a identificar os problemas, a te orientar no mapeamento. E esse comitê ser interdisciplinar, então eu tenho uma pessoa de cada área da empresa. E aí as pessoas do comitê, se for ter esse comitê, aí você faz uma conscientização e um treinamento só para aquele grupo de pessoas. E na conscientização também, você pode aproveitar para já dar algumas dicas de boas práticas, do tipo, pessoal, há poucas coisas que vocês já podem aplicar no dia a dia de vocês. Troca de senha, colocar senhas fortes, aí ensina eles a fazer senhas fortes. Toda vez que você for levantar e for no banheiro, fecha o seu computador, tá trabalhando de home office, fecha o computador, não deixa o filho perto do computador, o marido, a mãe perto do computador, entendeu? O computador pode ter informações sigilosas, não use o seu computador de trabalho para questões que não são de trabalho. Fique mais atento aos e-mails que vocês recebem. Não clique em links que vocês não conhecem. Não apertem botões que vocês não conhecem. Não passem códigos para pessoas que vocês não sabem quem são. Tenham esses cuidados porque vocês representam a empresa. Então, a partir do momento que vocês colocam a empresa em risco, isso é um problema também para vocês. E aí, gente, rola um medinho também. A conscientização, a gente também tem que dar uma cutucada no colaborador. Do tipo do seguinte: esse treinamento aqui também, gente, serve para que vocês comecem a perceber que se a gente tiver algum incidente de segurança, um vazamento de dados, isso hoje já pode ser considerado uma causa de demissão por justa causa. Então, vocês também são responsáveis pelos dados dos clientes. Vocês representam a empresa. Então, a partir de agora, mesmo que vocês já tenham um conhecimento, mesmo que vocês já tomavam um certo cuidado, agora esse cuidado precisa ser reforçado. E esses cuidados agora, além de tudo, você pode acabar sendo responsável se tiver algum problema em relação a isso. Então, você dá umas cutucadas
meio que, entendeu? Para que a pessoa também entenda que ela é responsável. E aí, eu deixo claro, às vezes eu falo, inclusive, olha, 40% dos casos de incidente de segurança são feitos por funcionários. Então, a partir de agora, a empresa vai fiscalizar um pouco mais o trabalho de vocês. Mas entenda que isso é para um bem maior. Um bem maior. Então, que bem maior? O seu e dos clientes. O seu e dos seus clientes. Então, tem que ter muita atenção para isso. Então, percebem que você também joga uma responsabilidade para os colaboradores de que eles também têm que saber o que eles estão fazendo, tá? O que eles estão fazendo. Então, é muito importante. Uma boa conscientização, acho que eu até contei esse caso para vocês, foi que uma que eu fiz, que no dia seguinte, na verdade foi num sábado e na segunda-feira, as meninas tinham mudado todas as senhas, estavam super preocupadas com esse negócio de acesso, de senha, porque elas realmente estavam tipo assim, meu Deus do céu, eu sou responsável, né, pela segurança dos dados que eu trabalho. Isso é que você começa a mudar a cultura. Mudança de cultura, gente, não é uma coisa que você vai fazer do dia pra noite. Então também não adianta conscientizar e depois sumir. Então é importante você pensar nesses treinamentos no meio do caminho. E aí uma dica importante, essa dica inclusive surgiu dentro de uma aula da LGPD 4.0 com uma convidada, que assim, na hora de apresentar o orçamento do programa de adequação, fala que você tá dando de presente a conscientização. Se você não quiser dar de verdade, você embute o preço da sua hora da conscientização em outra fase do programa de adequação. Mas aí até para você estimular a empresa a querer a conscientização. Você fala assim, não, eu faço tanta questão da conscientização que eu nem cobro pelo programa, pela conscientização. De tanto que eu vejo que ela é importante, eu nem cobro por ela já tá aqui como brinde, entendeu? Ela tá aqui como brinde do programa de adequação. E aí o empreendedor fica super feliz, fala, maravilhoso, então eu quero, né? Tudo que é brinde, todo mundo quer, né? É aquela coisa, então pode fazer. Mas se você colocar cobrando a hora ali, ele vai falar assim, não, esse aqui a gente pode tirar, não pode não? E aí fica essa questão realmente de tipo assim, você conseguir engajar o próprio empreendedor a querer a conscientização. Então você chega e fala, não, a conscientização eu tô dando de presente para você. Porque é tão importante para mim, para a efetividade do meu trabalho, que eu tô dando de presente, eu não vou cobrar. E aí você embute o preço em alguma outra fase ou você dá de presente mesmo. Dentro do total do programa não vai ser tão assim não, entendeu? Então, a conscientização, ela é basicamente isso, não é um bicho de 7 cabeças, mas o mais importante é vocês não fazerem palestra, não quererem ensinar a história da LGPD, ensinar termo técnico, você tem que engajar as pessoas a te ajudar. Eu gostei muito de uma metáfora que eu escutei do Jerônimo Temer, não sei falar sobre o nome dele não, ele é coach. Mas o Jerônimo, numa aula que eu assisti dele, ele falou uma coisa super legal. A gente precisa, gente, jogar frescobol com o pessoal da empresa. Frescobol com os colaboradores, frescobol com os membros do comitê, frescobol com os seus parceiros. E o que é jogar frescobol? Jogar frescobol é o seguinte, jogar frescobol e não jogar tênis. Jogar frescobol e não jogar tênis. E o que isso significa? No tênis, a gente quer fazer o ponto na outra parte. Então, a gente quer ganhar o jogo. Então, se o outro jogador não pega a bola, eu ganho. Eu faço um ponto. Então, eu sempre tô cortando e batendo forte na bola pro outro não pegar. Diferentemente do frescobol. No frescobol, eu jogo a bolinha de um jeito que o outro pegue, porque senão não tem jogo. Se a gente fica cortando toda hora no frescobol, não tem jogo.
Ninguém vai conseguir jogar um pro outro, vai ficar chato e ninguém vai querer jogar. No frescobol, a gente joga pá, 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 para que um vá mandando a bolinha pro outro, um jogando a bolinha pro outro. E aí ele consegue ali, ó, tá, tá. E ele consegue controlar aquela bolinha e os dois ganham. Então, na hora de fazer conscientização, na hora de fazer mapeamento, montar comitê de proteção de dados, fazer parcerias, jogue frescobol com as pessoas. Não jogue tênis. Jogar tênis não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Não queira ganhar do outro, mostrar que você é melhor que o outro. Colabora um com o outro. Vocês vão ganhar muito mais com esse espírito colaborativo. E agora eu vou contar por último. No dia seguinte da conscientização, eu combino com o pessoal do TI da empresa ou com o gestor da empresa e a gente manda um e-mail para os colaboradores falando que ele ganhou alguma coisa. Só que tem que ser um e-mail bem convincente, assim, com um link para a pessoa apertar. E aí, na hora que a pessoa aperta, abre uma página assim: mas não é possível, eu te ensinei ontem que não é para sair clicando em tudo que você recebe. Cadê a LGPD? Dessa vez foi só uma brincadeira, da próxima pode ser um problema. E aí, é muito engraçado o pessoal, nossa, eu caí na pegadinha da Mari. O outro, eu não caí, eu não cliquei. E aí você tem que mandar, aí vamos supor, por exemplo, uma pessoa senta do lado da outra. No home office isso é até mais fácil de usar essa brincadeira, porque não tem ninguém perto de ninguém. Mas quando era presencial, uma pessoa sentava perto da outra. Aí eu falava assim, não, tem que ser e-mails diferentes. Aí a gente escrevia uns 4 e-mails diferentes para cada um, né? Para cada 4 e-mails diferentes. E aí as pessoas iam abrindo. E aí tinha uns que clicavam, outros que não. E aí é só realmente as pessoas tipo, sentiam, tipo assim, cara, nossa, eu fiz merda, eu fiz besteira e tal. Então, assim, essa é a ideia da conscientização. Não é um bicho de 7 cabeças, você não vai dar uma palestra, não é algo técnico, é algo para engajar, manter a atenção e criar cultura, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês o que é esse processo de conscientização.